Olá para você que acompanha o WebZone Esporte, mas não é nos acréscimos que o Adriano me corrigiu. Essa semana eu trago o Adriano Oliveira. A gente vai falar de um assunto que está mexendo com todo mundo aí. Está faltando pouco tempo, né, Adriano? A gente pensa muito, mas a Copa do Mundo está batendo na porta. E teve a penúltima convocação do Tite. Dessa vez eu falei certo, né? WebZone Esportes. Não tem nada a ver com os acréscimos, né, Adriano? Obrigado, mas... Não, falou errado, viu, Edu? Hã? Porque é o WebZone Rádio TV Web. O WebZone Esportes é um programa só. E é o Edu Pergunta que nós estamos, pelo menos eu acho que deve ser o Edu Pergunta que a gente está. Então, vamos lá, vamos começar de novo, já está gravando, está tudo bonitinho. O Edu Pergunta de hoje, entrevista Adriano Oliveira, eu puxei ele, fiz o convite, dentro da WebZone Rádio e TV Web, a gente está no Edu Pergunta e a gente vai falar da convocação, a penúltima convocação do Tite. Adriano, está com esperança, o Tite está seguindo um bom caminho, tem diferença de 2018 para cá? Obrigado aí por ter aceito o convite do Edu Pergunta. Isso eu acertei. Ô, Edu, sempre é um prazer, Edu, participar. Não sei se acertou, mas eu acho que essa convocação, Edu, pelo menos eu senti, se você quiser, se você tiver os nomes, puder falar para a gente, mas eu já adianto o seguinte, eu senti uma convocação já de Copa do Mundo. Eu não sei se você teve essa mesma percepção, porque às vezes se espera nas últimas convocações que o treinador agregue um jogador ou outro diferente, ou até um pouquinho mais. Eu lembro do Filipão fazendo isso com Edilson, França e outros jogadores, ele acabou optando ali, onde ele tinha dúvidas, ele acabou trazendo uma equipe um pouco, não digo mista, mas outros jogadores que não necessariamente foram para a Copa nos últimos jogos, isso eu estou falando lá de 2001 para 2002. O Tite, a sensação que eu tenho, Edu, é que o time está fechado. E ele não tem praticamente dúvida. Eu digo praticamente dúvida, porque ele pode acabar colocando ali, sei lá, mais um outro zagueiro, apesar de ter convocado o Léo Ortiz para complementar a lista de jogos, que é final de temporada na Europa, então, para não comprometer isso. Eu acho que a dúvida do Tite hoje seria na frente. Quais seriam os atacantes que ele deve levar? Mas, assim, a dúvida, uma dúvida, duas, três no máximo. No mais, eu acho que a seleção está pronta. Vamos passar os nomes aqui da última convocação. O Brasil que vai jogar nos dias 2 e 6 de junho contra a Coreia em Seul e o Japão em Tóquio. Tinha uma partida marcada contra a Argentina, né, dia 11, que seria em Melbourne, na Austrália, mas porque o Brasil e a Argentina vai ter que jogar de novo esse jogo que não aconteceu, né, no ano passado, dia 5 de setembro, das eliminatórias. Então, foi colocado para setembro e o Brasil também está tentando fazer um amistoso com o México, que seria o último antes da Copa do Mundo. Estão tentando articular uma seleção ali da África, mas o calendário está difícil, né, Adriano? Mas que já você fala disso, pode ir. Vamos lá. Então, não, eu ia dizer que não tem muito o que fazer, porque, tipo, chegou a Copa do Mundo, o Brasil não conseguiu jogar contra uma seleção da Europa, vai ter que ir muito mais pelo conhecimento da última Copa, pelo menos o grupo da Copa são dois adversários que o Brasil já enfrentou, e ter a possibilidade de enfrentar os asiáticos, legal, ok, mas enfrentar, por exemplo, o México, acho que o México não agrega quase nada, porque é um adversário também que o Brasil costuma frequentar e enfrentar bastante, né? Quando não é Paraguai e Chile, que o Brasil adora jogar, fazer um amistoso, é o México. E eles estão tentando uma data para ser Senegal, uma seleção africana, que é um outro... Aí é uma boa seleção. É uma outra escola, né? Você tem o Sadio Mané, que está no Liverpool, tem o Mendy, goleiro do Chelsea, só para citar dois jogadores de alto nível. É uma seleção que não é o mesmo estilo do futebol europeu, mas é uma seleção de muitas jogadas rápidas. É interessante o Brasil pegar uma escola diferente. Porque a escola sul-americana, se a gente for pensar, ela é meio parecida. A seleção brasileira eu acho muito superior às demais. Mas é aquele estilo que a gente já sabe como é que é de jogo. É de jogo forte. Normalmente as seleções jogam por uma bola, porque não tem grandes jogadores. Então daí acaba concentrando ou num jogador de meio campo ou no atacante como principal referência. Exceto a Argentina e Uruguai, mas as outras seleções você tem isso como característica. Quando você pega um time
da África, por exemplo, é aquele jogo mais leve. Então, é interessante até para testar o sistema defensivo e principalmente as laterais em termos de marcação quando enfrenta um time como esse. E caso o Brasil consiga avançar para as oitavas, ele pode enfrentar a Gana, né? Que é uma seleção nas oitavas africana, né? Também acho que tem esse parâmetro. O ruim foi, como você falou, não conseguiu enfrentar nenhuma europeia, né, Adriano? Historicamente, o Brasil passa bem pelas seleções africanas. O Brasil nunca teve muito problema, não, em Copa do Mundo. O problema do Brasil é em Jogos Olímpicos contra as seleções africanas. E o problema de você não enfrentar europeu é exatamente ter o termômetro de como é que essas equipes chegam, né? Como uma Inglaterra, uma França para a Copa do Mundo. Mas também a gente pode ver por um outro lado e aí você vai trazer agora a convocação do Tite. Acredito que 80%, vou colocar, ou 90% da seleção são de jogadores da Europa, então conhece pelo menos os jogadores que lá estão. Pode não ter o entrosamento de como é que são essas seleções, ou até mesmo o entrosamento de seleção brasileira para esse tipo de enfrentamento. Mas são jogadores conhecidos não só de ver, do torcedor observar, mas jogadores conhecidos de se enfrentarem, né? A gente vai para a lista, eu vou fazer assim, a gente fala os goleiros, aí você analisa e fala assim, olha, Edu, acho que tal goleiro poderia ir, tá certo? Se não for, beleza, a gente toca o barco e é a sua análise, né? E eu acho que não vai sair muito, pode ter um ou outro, pelo que eu conheço você e pelos seus comentários. Vamos lá. Então, os goleiros são o Alisson do Liverpool, da Inglaterra, o Ederson do Manchester City, também da Inglaterra, e o Everton do Palmeiras, que joga no futebol brasileiro. Tá bem os entregue, três que Adriano? vão para tá. São os três que vão para a Copa, são os três melhores goleiros na atualidade. Acho que o Alisson e o Ederson são melhores do que o Everton, mas o Everton está muito bem no Palmeiras. Acho que isso aí só não vai se tiver lesão, mas são os três que vão para a Copa. Casualmente a lista, né, que ainda tem essa questão com a FIFA, 26. Você levaria o Santos, que foi muito badalado para ir? Ou você não está muito nessa parte? Eu gosto do Santos, só que ele está lesionado, né, no Flamengo. Aí eu não sei como é que ele vai voltar. O titular hoje do Flamengo é o Hugo. Então, eu acho que se o Tite levar um quarto goleiro, esse quarto goleiro vai ser o Everson, do Atlético Mineiro. Um bom nome também. Fez um bom campeonato ano passado. Os zagueiros. Tem o Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha, o Gabriel Magalhães, do Arsenal, da Inglaterra, o Marquinhos, do Paris Saint-Germain, da França, o Thiago Silva, do Chelsea, e foi convocado nessa semana também o Léo Ortiz, né, do Red Bull Bragantino. Eu acho que o Léo Ortiz não vai para a Copa. Foi convocado, acho, muito mais para preencher o espaço. O Gabriel Magalhães, eu não tenho certeza que vai para a Copa. Eu acho que está definido os três ali: Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Esse quarto zagueiro pode ser o Felipe, que foi jogador do Corinthians, e outros tantos que o Tite acabou convocando. Acho que a vaga seria do Rodrigo Caio, mas eu não sei se ele vai ter tempo hábil para se recuperar de lesões ou conseguir voltar a jogar num nível alto. Mas se o Rodrigo Caio conseguir, nesses meses que tem aí ainda até a Copa do Mundo, voltar num nível bom, eu acho que pode ser o quarto jogador de zaga do sistema defensivo. Nas laterais, a gente tem o Daniel Alves, que está no Barcelona hoje, da Espanha, o Danilo, da Juventus Itália, o Alexandre, também da Juventus Itália, Alex Telles, do Manchester United, na Inglaterra, e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Eu acho o melhor deles, na minha opinião, é o Guilherme Arana. É o melhor lateral dos três. E se puder levar os 26, como o Tite está querendo, eu acho que vão os três: Alexandre, Alex Telles e o Guilherme Arana. Se não puder, eu acho que vai Guilherme Arana e o Alexandre. Por mais que o Alex Telles seja um jogador de confiança do Tite também, o Alexandre é um jogador que marca um pouco melhor. E o Guilherme Arana tem a marcação razoável, não é mau jogador, mas eu acho que ele tem a bola de frente, ou seja, a jogada mais aguda, melhor do que o Alexandre e que o Alex Telles. Quem perdeu espaço foi o Lodge, né? Começou tão bem
o Lodge, e aí depois daquela situação de não vacinar, de não querer tomar a vacina da Covid, acabou perdendo espaço o Renan Lodge. E na lateral direita, cara, esse é um problema. Eu não sei se você concorda. Acho que vão Daniel Alves e Danilo, mas você não tem opção. Eu não gostaria de levar o Daniel Alves. Acho que ele não está num bom momento. O Danilo eu acho muito fraco, mas o Emerson Royal poderia ser uma possibilidade. Falhou. Eu gosto do Guga, do Atlético Mineiro, mas ele não é titular, é o Mariano que é o titular. Então, eu acho que vai muito mais por falta de opção do que propriamente por serem os melhores laterais. Acho que o Fagner já passou também desse período. Eu não consigo, sinceramente, eu estou tentando lembrar de algum lateral direito de destaque, não consigo, tirando o Mariano e o Guga do Atlético Mineiro. Eu vou emendar uma pergunta rápida aqui, não sei se você concorda. Se ele usasse 3 zagueiros e liberasse mais o Daniel Alves, a gente não tem lá. Você acha que daria um bom jogo ou não? Jogasse com 3 zagueiros. Pelo estilo do Daniel. Eu acho que se jogar com 3 zagueiros, não precisa nem do Daniel Alves. Aí você pode encostar por ali, por aquele lado, sei lá. O Felipe Coutinho joga mais centralizado, mas poderia colocar algum outro jogador de lado de campo, o Rodrigo, algum jogador com mais velocidade, porque você poderia formar uma zaga com Militão, Marquinhos e Thiago Silva. O Militão poderia ser o falso lateral direito. O Militão já jogou assim no São Paulo e no próprio Real Madrid. Acho que poderia ser uma opção. Eu não vejo o Tite fazendo isso, a não ser em alguma situação muito específica. Mas, olha, não vejo problema, não. Só que eu acho que, por exemplo, ficaria um time pesado com o Casimiro, porque você teria 3 zagueiros e mais o Casimiro para fazer a marcação. Aí você teria que optar pelo Fabinho nesse meio campo para ter mais mobilidade. Mas poderia ser uma forma de você até conseguir agregar um centroavante, porque daí você consegue colocar o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Neymar, que eu acho que deve ser o trio titular hoje da seleção brasileira, pensando pela cabeça do Tite, né? Sim. E aí você poderia colocar um Matheus Cunha, o Richarlison, aí o Roberto Firmino, o Gabriel Jesus, seja lá quem for, como um jogador mais de área. Poderia, assim, mas eu não consigo ver hoje essa formatação do Tite. Então vamos para o meio campo. Temos o Bruno Guimarães, do Newcastle, né, da Inglaterra, o Casimiro, do Real Madrid, o Danilo, do Palmeiras, o Fabinho, do Liverpool, da Inglaterra, o Fred, do Manchester United, também da Inglaterra, Lucas Paquetá, do Lyon, da França, Felipe Coutinho, do Aston Villa, que também é da Inglaterra. Não tem vaga para o Veiga, não, Adriano? Eu estou pensando assim, eu acho que o Veiga tem bola para estar entre os... eu acho que o Veiga tem bola... eu acho que o Veiga tem bola para estar na seleção brasileira, pelo menos como opção. Eu só não consigo ver, dentro do pensamento do Tite, o Veiga jogando. Assim, ver no sentido de abrir uma brecha. Ele não vai abrir mão do Coutinho. O cara que faz a função do Veiga hoje é o Lucas Paquetá. Acho que são jogadores de estilo diferente. O Veiga é aquele meio campo mais cerebral. O Lucas Paquetá é aquele jogador que dá mais volume de jogo no sentido de comprometimento de marcação e de chegada na área com condução de bola. Ele não é um pensador, mas ele é um médio, como o pessoal costuma dizer, né? Um jogador de meio campo que ajuda, também pode fazer a segunda função de volante. Desses que foram convocados, o único que eu não tenho certeza da Copa é o Danilo, que eu acho que merece, é um bom jogador o Danilo. Mas eu não sei se ele... Você está falando, né? O Danilo do Palmeiras. Acho que ele está na lista dos caras que merecem. Mas esses 4 que você citou, Casimiro, Fabinho, o Bruno Guimarães e o Fred, esse é o meio-campo da seleção brasileira, de volantes. Uhum. Aí, esse jogador, o outro volante que vai, ele vai para ser esse jogador dos 26. Aí ali poderia ser o Danilo brigando com o Rafael Veiga, apesar de serem funções diferentes. Ou você poderia colocar o Gerson, que é um cara que foi convocado. Ou você poderia levar, não está bem, mas você poderia levar o Arthur para ter um jogador de condução de bola.
Aí você tem a opção. Eu acho que os 4 são, que nem eu disse, os 4 volantes são esses. Mas se você quiser levar mais um, pelo menos para diferenciar, você poderia, eu digo, ter o Arthur ou o Gerson, o Danilo também. Mas eu acho o Danilo muito parecido com o futebol que o Fred executa. O Tite gosta de levar jogadores iguais, então, mas está merecendo a convocação, Danilo. Os atacantes, a gente tem o Gabriel Jesus, do Manchester City, da Inglaterra, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, também da Inglaterra, o Matheus Cunha, que está no Atlético de Madrid, da Espanha, o Neymar, do Paris Saint-Germain, França, o Rafinha, do Leeds United, também da Inglaterra, o Richarlison, do Everton, da Inglaterra, o Rodrigo, do Real Madrid, Espanha, e o Vinícius Júnior, do Real Madrid, Espanha. Está bem servido? Tá. Eu não tenho certeza com o Martinelli na Copa. Não tenho certeza. Mas mesmo nos 26, ele não entra no bolo? Tem o Antony. Onde é que você vai colocar o Antony? O Antony foi um jogador que foi bastante convocado pelo Tite. Roberto Firmino não tem sido convocado, mas não pode ter uma opção, de repente, do Firmino ser chamado, um jogador diferente. O Gabriel Barbosa não tem possibilidade de ir? Eu acho que não, mas poderia entrar nessa dúvida. Eu acho que certo desses aí, e claro que a gente está falando sem contar com lesão, né, Edu? Porque sim, pode ser que tenha lesão. A gente está fazendo um mundo maravilhoso, né? Que tudo não aconteça e chegue em novembro. Termina bem a temporada sem lesão. E a gente sabe que sempre tem lesão no final de temporada. Eu acho que é Neymar, Vinícius Júnior, os certos que eu acho que vão. Rafinha, 3. O Richarlison, eu acho que não deixa de ir, porque ele fez toda a campanha com o Tite. E eu acho que o Gabriel Jesus não deixa de ir também. É um jogador de confiança e ele fez um bom fim de temporada. E foi muito massacrado, né, na última Copa. Mas é um jogador de confiança. Não, sim, eu tô indo na sua ideia, que ele pode levar e falar assim, pô, vamos dar uma oportunidade. Ele foi massacrado em 18, vamos tentar em 22. E eu vou te dizer mais, e o Matheus Cunha está dentro da Copa também. Acho que o Matheus Cunha está na Copa. Eu não sei se está na Copa o Rodrigo, que eu acho que deveria estar, e o Gabriel Martinelli. Aí é que eu acho que é a disputa. Eu acho que é a disputa do Martinelli com o Antony. Uhum. E o Rodrigo, eu acho que a disputa é com o Firmino. Mesmo que sejam funções diferentes, porque o Rodrigo é um jogador de lado de campo. É um jogador de velocidade. O Firmino é um jogador que joga mais por dentro. O Rodrigo é um jogador que está em ascensão. O Firmino é um jogador que tem qualidade, mas tem sido reserva do Liverpool. Mas eu vejo hoje o Firmino com menos chance desses aí. Mas é isso, cara. O Gabriel Martinelli até jogou bem, mas eu penso com relação ao Antony, porque o Tite tem colocado demais o Antony, né? Sempre que sai o Rafinha, a primeira opção tem sido o Antony. Uhum. E eu acho que se equivale. Assim, o Martinelli é um jogador. A diferença é que jogam em lados opostos, né? O Antony joga mais, tem preferência pelo lado direito, com a perna esquerda, e o Martinelli com a perna direita pelo lado esquerdo. Mas é isso, assim. Aí fala assim: você é satisfeito com essa seleção? Essa seleção é ruim, como eu já ouvi várias vezes. Me diz quem poderia estar diferente dessa seleção, sabe? Você pode dizer um ou outro, mas na média são os melhores jogadores sendo convocados pelo Tite. Poderia, de repente, falar do Hulk. Acho que o Hulk poderia ser uma opção interessante, mas vai tirar quem? Vai tirar o Gabriel Jesus para levar o Hulk? É difícil também você fazer uma análise, né, Adriano? Porque o Hulk ele não participa tanto, né, na campanha do Tite, né? Foi só isso foi ano passado, né? Que ele é convocado. Então, assim, também tem uma questão de lógica do treinador, né? A gente critica muito, mas não está no dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Então, tem isso, essa dificuldade de você definir. E eu fico pensando, como é que você vai tirar um jogador ou outro? Claro que é muito questão da escolha de opção. Ou fazer que nem o craque Neto, que coloca todo mundo tem que ir para a seleção. Aí, por exemplo, a lista do Neto tem 40 jogadores. Não, esse tinha que estar na seleção. Esse tinha que estar na seleção. Um cara que perdeu espaço, mas eu não descartaria por completo, é o Everton Ribeiro, do Flamengo.
Mas aí entraria naquela discussão que a gente estava falando do Danilo, do Gerson, do Rafael Veiga. O Rafael Veiga não vai para a Copa, tá? Não vai. Ele não foi convocado nenhuma vez. Não, Ele sim, só. não. Eu só instiguei, porque no programa que você participa, todo mundo pergunta, mas e o Rafael Veiga? Onde está o Rafael Veiga? Todo mundo pergunta. Mas o Rafael Veiga hoje, como eu te falei, ele jogaria na função do Paquetá. O Paquetá não sai do time. Paquetá, olha, é forte que eu vou dizer, mas o Paquetá hoje é o melhor jogador da seleção brasileira. Não estou falando em qualidade, eu estou dizendo pro esquema que o Tite conseguiu encaixar. Porque o Paquetá ele faz a função que o Renato Augusto fazia, ou que tentou fazer na última Copa, que é porque o Paquetá ele está longe de ser um jogador brilhante, mas ele consegue ser um segundo volante se for necessário, com uma boa qualidade de marcação e de saída de bola. Ele consegue ser esse jogador para fazer um tripé de meio campo, como é o que o Tite vem jogando. E ele consegue ser até um atacante, se tiver necessidade. Não faz nada com nota 10, assim, nota 8, nota 9. O Paquetá é um nota 6 para 7. Mas eu não vejo... O Paquetá me lembra muito... Eu falei da característica do Renato Augusto, pensando pelo que o Tite mais ou menos escalava e o que foi da outra Copa, mas o Renato Augusto seria o que... O Renato Augusto, perdão. O Paquetá seria o que Você o Elano quer convocar foi. O Renato Augusto também ou não? O Neto pediu já a convocação do Renato Augusto também para colocar. Então, o Jô, o Roger Guedes, o Cássio. Leva o vai colocar Corinthians, onde? né? Vai colocar onde? Vai levar o técnico do Corinthians também para ajudar. Mas o que eu ia dizer é que lembra muito a questão do Paquetá, o que foi o Elano naquela seleção do Dunga, porque o Elano estava longe de ser o melhor jogador daquela seleção do Dunga, mas na Copa ele foi o melhor jogador da seleção até a lesão. E o Paquetá me passa muito esse sentimento, sabe? Dele ser longe de ser o melhor jogador da seleção, mas para o esquema ele acaba funcionando sendo um dos principais destaques do esquema do time do Tite. Adriano, duas perguntas para a gente finalizar o Edu Pergunta desse sábado. Claro que o Tite já decidiu que vai sair da seleção, independente do resultado. Mas vamos supor que se ele não tivesse falado, o Brasil fizesse uma boa Copa, ganhando ou não, você continuaria, manteria o trabalho dele para mais um ciclo de Copa, ou você acha que encerra por aí? Essa é a primeira pergunta. Encerra por aí. Encerra o Tite não é Tele Santana. O Tite é o melhor técnico brasileiro. Eu acho ele o melhor técnico brasileiro, mesmo só treinando a seleção durante esses 6 anos que o Tite está no comando da seleção brasileira. E quando voltar para clube, for se adaptar ao clube, ele vai voltar a ser o melhor técnico do Brasil, sem dúvida nenhuma, porque é o mais inteligente, eu acho que é o que consegue conceber mais tática, mas acho que não, acho que está na hora de botar outro treinador. E aí, provavelmente, a tua segunda pergunta é quem seria, né? Quem seria e se caso vão tentar um estrangeiro, né? Que essa agora é a dúvida nossa, né? Nossa, assim que eu falo da mídia, da CBF. Se é para trazer um estrangeiro, a mídia vai trabalhar com Jorge Jesus ou Abel Ferreira. Eu acho que se é para trazer um estrangeiro, tem que trazer um cara que é para não ter dúvida, um Guardiola, um Klopp ou um Ancelotti, que eu acho que não vai acontecer. Dos três, você colocaria quem? Eu gosto muito do Guardiola. Eu gosto muito do Guardiola. Até acho que seria o técnico que poderia se adaptar melhor, se bem que o time do Guardiola é muito de treino. Enfim, mas eu traria o Guardiola, porque eu acho que é uma marca. Mas eu não consigo ver hoje a seleção brasileira com técnico estrangeiro. Teve a gente no Webzone Esportes, nos acréscimos, ouvindo os nossos convidados sobre futebol, sobre contratação de treinador e não sei o quê. Todos eles dizem o seguinte: será que o grupo de jogadores aceitaria um técnico estrangeiro? Porque não basta você ter um técnico estrangeiro só uma marca, mas será que há um entendimento com relação ao técnico estrangeiro por parte do grupo de jogadores? Eu acho que esse seria o problema.
E dos nomes hoje do futebol brasileiro, acho que o único que estaria credenciado, não me agrada para técnico da seleção, mas é o que estaria credenciado, é o Cuca. Assim, eu gosto do trabalho do Barbieri, do Bragantino, mas não acho que ele seja técnico para a seleção. Acho que o Rogério ainda não é técnico para a seleção. Que mais aí que a gente tem? Porque é quase todo mundo estrangeiro. Renato Gaúcho, acha que daria certo ou não? Acho que ele perdeu espaço. É? Mas não descartaria um Renato Gaúcho, porque mesmo ele perdendo espaço com o Flamengo, ele goza de bom trânsito na mídia. E o trabalho do Grêmio foi um trabalho até o time ser rebaixado, que o Renato, ou seja, tem parcela, mas ele não foi o cara que rebaixou o time. Então, não foi ele que rebaixou. Tem parcela porque foi uma soma de equívocos em que ele participa dos equívocos de contratações e que acaba culminando com o rebaixamento do Grêmio, mas ele não foi o culpado pelo rebaixamento. E a passagem dele pelo Flamengo, a gente tem que ser justo. Ele não foi mal. Ele foi vice-campeão nos 2 torneios, Libertadores, e foi vice-campeão brasileiro. O problema todo é que se esperava demais. O torcedor do Flamengo e a mídia como um todo esperava o Flamengo campeão de tudo. Pelo time que tem, claro, mas acho que a cobrança foi muito grande pelo que o Renato representa, né? Porque o Renato, na época treinador do Grêmio, dizia assim, se eu tivesse um time como o do Flamengo, uma folha como a do Flamengo, a minha obrigação era ser campeão. Quando você fala demais, você paga pela boca. E eu acho que o Renato pagou muito pela boca também. Sem contar a derrota que teve para o Grêmio ali, que questionam, que mandou o time parar de jogar. Então, acho que isso pesa contra o Renato. O Cuca pesa também a questão de relacionamento com os dirigentes da CBF, mas, assim, por isso que pode favorecer aí a contratação de um técnico português para ser o comandante da seleção brasileira, um Jorge Jesus ou um Abel Ferreira. Tá certo. Convidado do Edu Pergunta deste sábado, 21 de maio de 2022, foi o Adriano Oliveira, que nesse tempo aí pôde explanar um pouco da penúltima escalação do Tite. Eu vou trazer o Adriano aqui para a última, lembrando que a lista final é dia 14 de novembro, né? A competição começa dia 21. Mas o Brasil vai convocar antes. O Brasil convoca em meio de outubro, até 14 de outubro, se eu não me engano, um mês antes, que é porque o Brasil vai ter 10 dias de treinamento, e aí, para aproveitar, o Brasil vai convocar um mês antes para aqueles jogadores que puderem se apresentar um pouquinho antes dos jogadores da Europa possam se apresentar. Então, acredito que a lista... meados de outubro teremos a lista e teremos alguns cortes até a Copa do Mundo, porque Copa do Mundo sem corte de jogador lesionado não é Copa do Mundo. Lembrando que vocês podem continuar acompanhando, não só o Edu Pergunta, o Adriano também faz um programa, vende seu jabá aí, Adriano. Se eu ouvi, você faz... não, né? Sim, não. Não vale, que você né? faz sozinho lá, né? Você dá dicas, alguma coisa lá, né? Porque quando eu trouxe o Ernesto, eu fiz o Ernesto fazer o jabá dele. Então agora você vai fazer o seu jabá também. Toda quinta-feira tem um conteúdo extra que chega com os mais diversos assuntos. A gente fala de música, fala de carros, fala de filmes, cinema, séries, viagens. Então, sempre tem um conteúdo diferente lá no conteúdo extra, toda semana, ao meio-dia, na quinta-feira, chegando. E já que você falou de programa, tem vários acréscimos que a gente faz juntos. Tem o Webzone Sports nos acréscimos na segunda-feira. E tem todos os outros programas que me convidam para participar, como o Edu Pergunta, o Esquema de Jogo, e se duvidar, até o programa do Casão, e o Alternativo Rock, e o Mr. Lewis Entrevista, que está para voltar. Eu participo também. O Casão é flamenguista? Não sei. Ué, porque eu vi lá no VAR, nos comentários, né? A gente teve o VAR nessa semana, né? Na terça-feira, e aí eles falaram, não, vocês estão falando muito do Botafogo, tá esquecendo de falar do Flamengo? Deve ser, com certeza. Como ele está em São Paulo, eu achei que ele fosse torcedor e com esse apelido de Casão do Corinthians. Mas eu não tenho certeza, não.
Mas a gente vai descobrir. Qualquer dia eu vou trazer o Casão, que também, quem sabe, Ah, ele isso é uma pergunta. boa. Isso O é uma que o boa. Casão acha do futebol, né, Adriano? Eu acho que está faltando no programa o senhor Luiz, para falar sobre futebol argentino e para falar sobre treinadores. Ah, então tá bom. Vou ver se eu convido ele, porque está com a agenda muito extensa, né? Vai estar até em viagem nos próximos dias aí. Então, Buenos Aires é logo ali. é logo ali. A passagem está barata, né? Muito barata. Você vende um carro popular e consegue viajar para Buenos Aires e de volta. Tá certo. Essa semana eu recebi a Adriano Oliveira aqui dentro do Edu Pergunta. A todos uma excelente semana. Até a próxima.